É 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Aleluia. Amém? Espero que vocês tenham achado aí. Se não, acompanhem com a gente. Está aí na sua telinha. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Querido Deus de amor, essa é a tua palavra. E eu te peço, me ajuda, Senhor, a falar de uma verdade tão pura, perfeita, de algo tão atual. Essa palavra poderia ter sido escrita nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas a tua palavra, ela é viva, ela não é antiga. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a viver a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesse tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo de pandemia, onde o caos se instalou no mundo. Não é uma questão regional, não é nacional, é mundial. O mundo todo sofreu perdas e danos, perdas de vidas, perdas de paz, perdas de emprego, perdas financeiras. O mundo inteiro está vivendo o caos da Covid-19, um vírus que a gente nem vê. Ninguém sabe quem está contaminado. Eu estive com uma pessoa há uns 15 dias atrás, fui apresentada a essa pessoa. Depois de alguns dias fiquei sabendo que essa pessoa estava com a Covid-19. E aí você fala, meu Deus, saudável, conversando naturalmente, numa boa. Então nós nem conseguimos perceber. Então nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos pressionados, sim. Pressionados por tudo que está acontecendo. Pelas situações que afetaram todos os níveis de emprego, financeiro, nacional, congresso, tudo foi afetado com esse momento que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo sabia bem o que era luta, o que era dor, o que era problema. Esse homem sabia o que era ter fome, ele mesmo que diz. Eu sei o que é ter fome, o que é ter para esbanjar, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é dor, eu sei o que é prisão, eu sei o que é liberdade, eu conheço tudo. Fala um problema aí, Paulo já teve. Ele era do tipo da pessoa que falava, fala qualquer problema. Ah, esse já tive. Ah, esse também já tive. Ele viveu pressões terríveis. Lendo um pouquinho a respeito da vida dele hoje de tarde, enquanto preparava essa mensagem, eu falei, meu Deus, como é que esse homem aguentou? Como é que esse homem suportou? Aonde eu lia sobre ele, conta o fim da sua vida, como foi. Ainda hoje tem alguma coisa, como que chama? Quando as pessoas, um memorial onde ele morreu. Fizeram uma capela nesse lugar.
E quando ele foi morto, ele desfilou por toda a cidade com as algemas. Passou uma noite no lugar onde ele deveria morrer. Uma noite inteira pensando que no dia seguinte ele ia morrer. Olha a pressão que esse homem viveu. E no dia seguinte, a história conta que tiraram a roupa dele, amarraram as pernas, antes de degolar ele, ainda bateram até que sangrasse todo o seu corpo. Se isso não é pressão, eu não sei o que é. Mas foi esse homem admirável, do qual nós olhamos e falamos, ele mesmo disse, sede meus imitadores, pode me imitar. Essa pessoa, ele escreveu que mesmo pressionado, ele não ficaria desanimado. Mesmo perplexo, e nós estamos olhando toda a circunstância desse país e do mundo perplexo, mas nós não vamos ficar desesperados. Tem gente desesperada, mas ele diz que aqueles que servem ao Senhor podem até ficar perplexos. A gente fica com o queixo caído, mas não fica desesperado. Ele diz que nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E eu fiquei pensando a respeito disso, desse homem que se tornou conhecido por todas as gerações depois dele. Todas as gerações posteriores a Paulo conhecem Paulo. Alguém já ouviu falar do apóstolo Paulo? Do São Paulo, algumas pessoas conhecem. Mas todas as gerações pós-Paulo sabem quem ele é. E eu fiquei pensando, o que é que torna alguém tão admirável? O que é que torna alguém tão bom naquilo que está fazendo? O que é que torna alguém tão respeitosa? Para a gente olhar e falar, não, esse estava acima da média. E ele, sendo acima da média, ele nos convida, você e eu, a ser imitador dele, a ser como ele. Então, eu queria nessa noite falar para você a respeito do que é que faz um homem grande. O que é que faz um homem tão grandioso? O que faz uma pessoa ser tão grandiosa? O que é que faz com que eu e você faça a diferença para tantas outras gerações? E aí a gente pode pensar que o que faz a diferença entre uma pessoa e outra não são as dificuldades, as pressões da vida. Porque as pressões da vida todo mundo sofre. São as respostas que nós damos a essas pressões é que vão fazer a diferença de quem sou eu e quem é o outro. Não é a pressão todo mundo está vivendo. Nesse tempo de pandemia, todos nós estamos pressionados, perplexos, perseguidos e abatidos. Em algum momento nós tivemos essas reações, esse sentimento dentro de nós. Mas o que vai fazer a diferença é de como nós vamos reagir a tudo isso e qual é a resposta que nós vamos dar diante dessas situações. A vida não é o que nos acontece. Aprenda isso. A vida não é aquilo que acontece. A vida é aquilo que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Eu hoje, enquanto preparava essa mensagem, eu fiquei meditando a respeito de algumas pessoas que a gente conhece, que fizeram a diferença. Se eu falar, por exemplo, aqui o nome de Martin Luther King, todo mundo sabe da história desse homem. Quantos negros havia nos Estados Unidos naquela época? Mas quem fez o nome? Martin Luther King. Porque
a diferença que esse homem fez não está relacionada na pressão que ele sentiu, porque todos os negros daquele período passaram pela mesma pressão. Agora, a diferença é feita a partir da resposta que eu dou, a capacidade que eu tenho de lidar com isso. Então, eu quero dizer para você que nós não admiramos pessoas pelas lutas que elas passam, mas pelas respostas que elas dão diante da luta. Eu me lembro que quando eu conheci o Bruno Boanerges, todo mundo sabe aqui, que eu já falei milhões de vezes desse rapaz. O que me impressionou nesse moço é que eu, no lugar dele, ia querer morrer. Eu não ia querer ficar viva, de jeito nenhum. Um rapaz novo, bonito, 24 anos, cheio de sonhos, cheio de projetos, tinha uma namorada bonita, tinha tudo certo, tudo organizado na vida, tomou 2 tiros, nesses 2 tiros ele fica tetraplégico, não mexe uma mão, não mexe um braço. Eu não sei se eu teria a mesma postura que ele, mas ele não quer morrer, ele ama a vida, e isso me impressionou, foi isso que me impressionou nele. E tantas outras pessoas, quando você olha para a história de Jó. Jó poderia ter desistido de tudo, mas ele preferiu manter-se firme. E ele fez a diferença. E o que eu quero dizer para você e para mim hoje, é que se nós queremos sair da mediocridade, sair da média. Eu estou falando de não ser um crente, daqueles que é assim mesmo, não funciona não, não vai dar certo, tendo as mesmas reações do mundo. E eu fiquei pensando hoje, por exemplo, se eu vir uma briga aqui na frente, o normal é que eu veja 2 pessoas se pegarem, se começarem a falar um do outro e bater boca com o outro. No final, o resultado é sempre o quê? Se pegar. Mas se chegar um deles e disser uma palavra branda, que desvie o furor, que mude a situação, nós vamos admirar. Por quê? Porque saiu daquilo que é o que o mundo todo faz, o que todo mundo está fazendo. E nós, como cristãos, não estamos na mesmo barco, indo à deriva, para onde a vida me levar, feito Zeca Pagodinho. Não, nós precisamos dar uma resposta diferente para as situações que a gente vive. Então, o que eu quero que você saiba nessa noite, é que o que vai te tornar alguém grandioso, acima da média, são as posturas que você vai tomar diante das pressões. Diante das pressões. Nós admiramos Paulinho, não é? Paulinho de Tarso. Não admiramos o rapaz? Pois é. Ele mesmo nos dá algumas lições, e eu quero falar para você a respeito um pouquinho de quem era esse rapaz. Ele tinha posturas diferentes diante das situações. Ele, quando escreve a carta aos Filipenses, ele dá um imperativo ao povo: alegrai-vos no Senhor. É uma ordem. Não é uma sugestão. É uma ordem que ele dá. Alegrai-vos no Senhor. Sob qualquer circunstância, alegrai-vos no Senhor. Então, o que nós podemos aprender nessa noite com o apóstolo Paulo? Ele está lá em 2 Coríntios 12, versículo 10. Ele diz assim: quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu vou ler tudo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Chega a ser engraçado, né? Diga lá: eu fico feliz, eu me regozijo
nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. E sabe qual é o segredo dele aí? O segredo de Paulo é que ele confiava no Senhor e não nele mesmo. Sabe por que nós podemos ser perseguidos? Vou voltar lá. Perseguidos, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque a nossa força não vem de nós, ela vem do Senhor, e é isso que nós precisamos ter em todo o tempo à mente, que o Senhor está conosco, e que mesmo no momento que eu fico perplexo, diante das más notícias, eu não vou ficar desesperado, porque o Senhor é a minha força. Hebreus 11:34 fala dos heróis da fé, homens admiráveis. Fala de tantos homens que a gente é muita gente, não vou botar você nessa gamela não, vou falar de mim, que quando eu leio, eu fico com vergonha de quem eu sou. Ele diz assim: apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Você acha que eles tiraram força de onde? Do Senhor. De mais ninguém. Era do Senhor que eles tiravam a força. E ele diz assim: tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, homens e mulheres que, cheios de Deus, apesar das suas fraquezas, apesar de pressionado, de perplexo, de perseguido, de abatido, tiraram força da fonte que é Deus. Deus é a nossa fonte de força, Deus é a nossa fonte de coragem para continuar caminhando. Ai, os dias são difíceis, é verdade, mas esses homens da fraqueza tiraram força. E eu quero dizer para você que se você quer ser alguém grandioso aqui na terra, que quer ser alguém que está acima da média, que não é igual a todo mundo, que não está com a vida à deriva, você precisa tirar de Deus a força que você precisa para viver esses dias. E Deus tem força para dar. E sabe, Deus nos fez de uma forma tão preciosa, que Ele diz que nós aguentaríamos o fogo, nós aguentaríamos a água. Não é Ele quem fala, quando passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. É a fortaleza que Deus nos deu e que a gente nem sabe que tem. Você deve ter percebido algum dia, em algum momento, que você fala: nem eu sabia que eu tinha a força que eu tenho, nem eu sabia que eu aguentava isso. Aguenta, sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. Joel, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: forjem os seus arados, fazendo dele espadas, e de suas foices façam lanças, e digo fraco: eu sou um guerreiro. Aleluia. Está fraco mesmo assim, eu vou lá, eu vou em frente, porque a minha força não vem de mim, vem do Senhor, aquele que me cuida, que está comigo, que me fortalece, que me guia, que me leva pelo caminho certo. Se você quer ser alguém acima da média, busque a força do Senhor, Ele tem para nós. Se nós queremos sair da mediocridade, precisamos prestar atenção de como é que nós estamos lidando com as pressões da vida, porque é isso que vai fazer a diferença. No meio de tudo estando bom, tudo caminhando bem, quando é que você vai mostrar a sua força? É quando está tudo ruim que a gente mostra do que a gente é capaz. João 16, 33 diz que Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ele nos alertou: no mundo
vocês terão aflições. Contudo, tenham um bom ânimo. Jesus venceu todas as coisas. E ele diz em 1 João 4,5 que todo aquele que é nascido dele vence também o mundo. Nós somos vencedores em Deus. E busque a força no Senhor. Ai, mas está tudo ruim. É agora que é a hora de mostrar a sua força no Senhor. Amém? Então, em meio ao caos que nós estamos vivendo, coloque a sua força no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor, porque a nossa força vem dele. E o segundo ponto que eu queria dizer para você, se você quer viver acima dessa mediocridade, acima da média, foque no invisível. A gente está tão atolada nesse mundo que a gente só vê as coisas desse mundo. Focar no invisível nos dá força para suportar até o que é insuportável. Por que será que a gente não surta quando perde alguém querido? Talvez perguntar para o Heber, né? Como é que não surta perdendo um pai tão querido como você perdeu esses dias? Quando partem as pessoas que nós amamos. Quando parte alguém que tinha uma vida santa diante de Deus aqui na terra. Por que vai embora? Por que a gente não surta? Porque a gente não está focado nessa vida. A gente não está focado aqui. Paulo, no meio das suas provas, ele dizia para ele mesmo: morrer é estar com Cristo. Ele estava focado no invisível. Ele estava olhando para o céu. E o problema, sabe qual que é? Nós, queridos, e aí eu me incluo nessa gamela, é que a gente está muito preocupado com as coisas desse mundo. A gente está preocupado em construir belas casas, em ter bons carros, em fazer muitas viagens, e não sei o que, não sei o que. E são tantas as preocupações desse mundo, são tantas coisas que a gente deseja desse mundo, que a gente perdeu o foco. Eu queria só te lembrar que você está aqui de passagem. A vida é fugaz demais. Ela passa como um sopro. Esses dias eu tinha 17 anos. Agora eu estou com 51. Passou que eu não vi. Hoje eu estava olhando lá para minha casa e falei, gente, já vai 12 anos que eu moro aqui. Aí lembrei, Senhor, eu cheguei aqui com 40 anos nessa casa. Eu estou com 50, indo para 52. E eu não vi passar. A vida é pequena demais para a gente ficar se preocupando só com o que vai comer, o que vai vestir, o que vai comprar. Porque aqui é pequena demais. Mas para onde nós vamos, a Bíblia diz, é eterno. Mateus 6,19 deixa um conselho que saiu da boca de Jesus. Ele disse, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pode passar mais um? Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam. Que dificuldade que eu tenho de falar essa palavra, hein? Arrombam e nem furtam. Onde você está juntando o seu tesouro? Onde nós estamos juntando o nosso tesouro? Hebreus 11:35. O autor, ele diz que há uma ressurreição superior. Ele diz, houve mulheres que pela ressurreição
tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para alcançar uma ressurreição superior. Há algo muito superior para nós. Esse mundo aqui, passou. A vida passa, quando você vê, passou. Ninguém espera, parece que a única certeza que a gente tem na vida é que vamos morrer. Você nasceu, a certeza que você tem, você não tem certeza do trajeto, mas da morte você tem. Mas a gente não está preparado para ela, porque a gente está tão acumulando coisas aqui na terra. E Hebreus diz, há uma ressurreição. Na NVI diz superior. Na JB King ela diz uma ressurreição de maior excelência. Tudo que você imaginar que pode ser bom aqui na terra, do outro lado é superior. Então, se você não quer ser alguém medíocre, foque no céu. Porque aqui na terra está cheio de gente fazendo coisas grandiosas. Eu quero saber o que é que você está fazendo, para que a partir daqui, o que vai acontecer. Sabe o que diz Miqueias capítulo 2, versículo 10? Não é aqui o vosso lugar de descanso. Levantem-se, vão embora, pois esse não é o lugar de descanso. Nós precisamos nos levantar e focar no céu, porque lá é o lugar onde nós vamos passar a eternidade. Então plante para a eternidade. Se nós queremos ser pessoas de excelência, presta atenção como você está lidando com as pressões e as dores da vida. Se você ficar olhando para a dor, você vai ficar, coitadinho de mim, autocomiseração, que dó de mim mesmo. Agora, se você focar nas coisas do alto, você vai lembrar daquilo que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que diz assim: se aguardamos em Deus, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, diz que Deus nos deu a garantia. Ele diz assim: foi Deus que nos preparou para esse propósito do céu, dando-nos o Espírito como garantia do que há, ou do que está por vir. O Espírito Santo, ele nos diz que nós não precisamos ficar olhando para esse mundo. Não deu certo. Morreu. Não deu. Não foi dessa vez. Eu quero dizer para você, foca no céu. Foca no que está por vir, aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. Ele diz que ainda que este corpo, que essa matéria se desfaça, ainda assim, nós temos uma casa no céu. Então, se você não quer viver uma vida medíocre, se você quer viver uma vida de excelência, presta atenção como você lida com as suas dores. Coloque a sua confiança em Deus e foque na eternidade. Se nós fizermos isso, você vai ver que a dor não é tão grande assim. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos com as notícias e más notícias, mas nós não vamos ficar desesperados. Nós podemos até ser perseguidos, mas não seremos abandonados jamais pelo Senhor. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero orar junto com você. Pai de amor, ajuda-nos a termos uma postura como o Senhor teve. Ajuda-nos, ó Deus, a viver acima da mediocridade.
Ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a descansar em Ti. E que o nosso olhar, Senhor, esteja totalmente voltado para o céu, para a eternidade, em nome de Jesus. Enquanto o pastor vem aqui, eu queria só sugerir para você um livro que eu li um dia, que eu li esse livro e a cada minuto eu tinha que enxugar os olhos para enxergar as letras, porque eu chorando. Eu li aquele livro com vergonha da crente que eu sou. Chama O Homem do Céu. É um chinês que se converte na China. Para quem acha que a China não é comunista, leia esse livro e você vai ver como a gente está longe de ser o cristão que Jesus queria que nós fôssemos. Que nós não estivéssemos tão focados nesse mundo, mas focados no céu. Porque aqui tudo passa, é passageiro, mas logo nós estaremos com o Senhor. Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Cantar só essa canção que diz assim, ó. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir, descansarei em Ti, Senhor, não estou só, maior é o que está em mim. Eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra Tua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, entrego a Ti a minha dor, não vou fugir, esperarei em Ti, Senhor, não estou só, maior é o que está em mim, eu posso até chorar, mas eu jamais vou desistir. Uma palavra Tua e tudo volta ao seu lugar. Em Ti confio e posso descansar. Abriu o mar, parou pelo poder que aguçou da sua voz, vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez. Meu Deus responderá. Meu Deus responderá. Porque Ele abriu o mar, parou o sol, pelo poder que aguçou da sua voz, vou me humilhar, clamar, pois sei, Deus me ouvirá e responderá mais uma vez.
Obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. E o mesmo Deus que abriu o mar, parou o sol, é o Deus que continua atuando nos dias de hoje. Nós não queremos acreditar que isso foi uma história inventada, ou que talvez para muitos tenha sido até real, mas hoje esse Deus, que é o mesmo Deus, não faz as mesmas coisas. O Senhor faz, Pai, porque Tu és Deus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe e fique na paz do Senhor, meus irmãos. E até domingo às 18 horas. Deus abençoe. Na live.